Olá, sejam muito bem-vindos ao Consulta Aqui, o nosso programa de remuneração da carreira Miller, com assuntos mais técnicos, mas sem remunereis. Me chamo Felipe e hoje a gente vai bater um papo sobre equiparação salarial. E para isso a gente trouxe um convidado bem especial. Segura aí que depois da vinheta a gente vai conversar sobre o assunto. Fala pessoal, estamos de volta ao Consulta Aqui e hoje um convidado muito especial, um convidado estreando aqui na nossa bancada, o Dr. Reinaldo Fernandes. Ele que é professor especialista, sabe tudo de direito trabalhista, tá? E vai ajudar a gente aqui num assunto assim que tá dando bastante confusão com o pessoal de remuneração, bastante polêmica. Dr. Reinaldo, muito bem-vindo e muito obrigado. Eu que agradeço. Espero poder ajudar de alguma forma, ver se a gente consegue resolver algumas das muitas pendências que tem direito ao trabalho. Né? Vai ajudar sim, vai resolver. Doutor Reinaldo, vamos lá. Então, para começar aqui, a gente vai falar sobre equiparação salarial, mas para você entender, o pessoal sempre pergunta muito para a gente assim, como que eu vou colocar, né, então ali o dissídio, né, na minha tabela, nas pessoas? A gente fala, não, você vai colocar nas pessoas, você vai aplicar o acordo nas pessoas. Tá, mas aí o meu operador lá, vai ganhar 1.500, né? E aí eu contrato hoje, pela minha tabela, 1.200, por exemplo. Isso não vai gerar equiparação salarial? Então, como que é a defesa da equiparação salarial? Tá, vamos lá. São diversas observações que a gente precisa fazer, Felipe, principalmente porque nos últimos 5 anos a nossa legislação mudou significativamente nesse artigo 461, que é o artigo da lei. Eu até trouxe ele aqui, um comparativo com a lei anterior e a lei mudada, né? A tal da reforma trabalhista que está fazendo em 2022, 5 anos de reforma. E a empresa precisa se preocupar mesmo, porque não é uma situação tranquila. O que a gente tem sugerido são algumas opções. A primeira é a mais comum, a mais recomendada, é a de fazer de fato um plano de cargos e salários, né? Um plano que demonstre o empregado onde ele está, para onde ele vai, quais são os requisitos, habilidades, skills que ele vai adquirindo para poder alçar o novo posto. Uma segunda opção é o próprio acordo coletivo, prever a situação ou permitindo a situação de concessão de vantagens salariais a empregados que ocupam o mesmo posto, mas de forma diferente, né? Então eu tenho lá, como você citou, o sujeito que vai entrar, ele entra com 1.200, o sujeito que já está há mais tempo, ele está em 1.500. Enfim, há uma série de dificuldades que nós precisamos, eu chamo isso de cascas de banana, nós precisamos ter cuidado para não cair nela. Existem opções da lei, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode escorregar. Legal. E doutor, é o seguinte, como é que eu posso falar perante a lei que eu tenho um plano de cargos e salários? Assim, eu preciso protocolar ele em algum lugar, eu preciso criar um Excel e deixar guardado lá, e se der algum problema eu falo que eu tenho. Como é que eu falo isso perante a lei? É curioso, né? Porque quando você tem, antes da reforma, lá em julho de 2017, na verdade entrou em vigor em novembro de 2017, a legislação, o artigo 461 da CLT, ele dizia que as empresas que forem organizadas em um plano de cargos ou plano de carreira, essas empresas não estavam submetidas ao problema da equiparação salarial. Então era uma grande vantagem a empresa correr e fazer esse plano de cargos e salários. O problema é que até 2017 esse plano só era válido se fosse homologado pelo Ministério do Trabalho. E o problema 2 é que o Ministério do Trabalho não homologava os acordos coletivos ou acordos entre empresa com seus empregados para planos de cargos e salários. Não homologava por quê? Porque existia um requisito bastante, vamos chamar, antiquado, que é a ideia de promoção por antiguidade. Então, o empregado, o plano de cargos até 2017, para livrar a empresa do problema da equiparação salarial, ele precisava ser registrado no Ministério do Trabalho. Esse registro só era possível se a empresa demonstrasse que a ascensão na carreira ela só aconteceria por merecimento e antiguidade, de forma alternada. Então, o sujeito ele subia do posto A para o posto B por antiguidade, na segunda ele deveria subir do posto B para o posto C
por merecimento e assim sucessivamente. E os planos de cargos modernos já não contemplavam mais essa possibilidade de promoção por antiguidade. O que fez com que a lei fosse modificada em 2017, essa pressão das empresas, o governo modificou com a reforma trabalhista e aí passou a colocar, ou melhor, retirou do texto a obrigatoriedade de registro no Ministério do Trabalho e Emprego dos planos de cargos e salários. E deixou as empresas agora com a oportunidade de fazê-lo sem precisar do registro e, detalhe, sem que essas promoções, Felipe, sejam por antiguidade e merecimento alternadamente. Então ficou super fácil. A empresa agora tem a possibilidade, por meio de um plano de cargos e salários, resolver a discussão sobre equiparação salarial. Ótimo, que legal. Não, bem explicadinho. E como é que eu comprovo perante a lei que eu estou de fato aplicando esse plano? Então, sei lá, se der algum problema na minha empresa, enfim, como é que eu comprovo isso então? Muito bem. No direito do trabalho, vigora a ideia da primazia da realidade. Ou seja, a gente tem que se preocupar com o que acontece de fato. Então, se eu tenho um plano muito bem feitinho, então o empregado entra na empresa na função de operador júnior. E aí ele vai daí 6 meses para a função de operador sênior ou pleno, enfim. A forma que a empresa escolher 1, 2, 3, A, B ou C, a empresa tem isso desenhado. Para ele sair da posição A para ir para a posição B, ele precisa ter tempo de casa, ele precisa ter algumas habilidades desenvolvidas, precisa passar por alguns treinamentos. Isso está no papel. Primeiro passo é desenhar de forma coerente, simples e fácil de ser observada que há um critério para essa evolução dentro da carreira da empresa. Pois bem, agora, como eu disse, no direito do trabalho prevalece o princípio da primazia da realidade. Significa, Felipe, dizer que não importa o que está escrito, o que importa é o que acontece. Ou seja, precisa haver coerência entre o que está escrito e o que acontece. Bom, aí você me perguntou como é que eu comprovo que esse negócio existe e que ele está funcionando? Então veja, não é só como ele existe. Eu preciso demonstrar que ele também funciona da forma como ele existe. Então eu preciso ser coerente entre talvez a planilha do Excel, talvez um Word bem feitinho, talvez um documento bem organizado. Além de demonstrar isso para o juiz, para eu não ser sujeito passivo de uma ação de equiparação, eu preciso mostrar que aquilo se pratica na realidade. Então, de modo que ninguém vai estar na posição B na minha empresa se ele não tiver todos aqueles requisitos, se ele não estiver fazendo tudo aquilo que a posição B exige que ele faça. Então, esse é o desafio para as empresas. Primeiro é romper com essa tradição de 80 anos da CLT, quase, de exigir que um plano de cargos fosse homologado. Rompemos com isso. Agora nós precisamos dar o próximo passo. E as empresas estão meio receosas com isso. E esse receio, ele não se encontra na lei uma justificativa. Porque a lei abriu para a empresa a oportunidade de fazer esse plano sem a necessidade de ser feito por acordo coletivo e sem a necessidade de ser registrado no Ministério do Trabalho. Isso é uma baita vantagem. Agora as empresas organizadas passam a ter na sua mão o controle sobre a equiparação salarial. Agora veja, não adianta nada eu ter um plano que diz como é que o empregado sai do A, vai para o B, vai para o C, se na prática ele não se realiza. Se na prática esse plano, o empregado passa do A para o B sem preencher aqueles requisitos, ou ele passa do A para o B e continua fazendo atividades do A, ou já faz atividades do C, aí eu estou corrompendo aquilo que eu desenhei. E aí eu fujo da proteção que a lei me deu, que é não ter que pagar ou se preocupar com a equiparação. Ou seja, então, o ideal é ter um plano de salário, de cargos e salários bem definido, mas que de fato seja usado, né? Que seja seguido. Seja respeitado, é isso. Porque ter ele na gaveta não adianta. Não adianta. E veja, qual que era a preocupação da lei desde o começo, né? Lá de 80 anos atrás? A CLT se preocupava com o fato da empresa se aproveitar de um trabalho de um empregado pagando menos. Então, quer dizer, ele começa numa função de base e aí eu boto ele para fazer um monte de coisa que só as funções mais economicamente caras precisariam fazer, mas eu pago salário baixo. Então a lei foi lá e colocou uma série de travas. Essas travas foram retiradas.
Sabe, agora nós precisamos decidir. Nós queremos dar o próximo passo como empresa? Vamos assumir essa redação? Por isso que é importante aí o RH junto com o jurídico para desenhar bem esse plano. Então você precisa lá na sua empresa chamar o seu jurídico e falar, vamos entender como é que está funcionando isso. Porque não é só o requisito do plano de cargos para eliminar a equiparação. Os outros são de fato mais fáceis. O sujeito não pode ter mais de 2 anos de diferença entre um e outro, porque se tiver eu não preciso pagar o mesmo salário, eu posso pagar diferente. Eles precisam ter atividades idênticas, não só semelhantes, mas idênticas, ou seja, eu preciso entender qual é o conceito da lei de identidade de função. E isso você não vai conseguir sozinho. É necessário fazer um contato com o seu jurídico para que ele possa orientar você adequadamente sobre a posição que a justiça tem dado sobre cada um dos conceitos aqui. Agora, se você fizer bem feitinho essa lição de casa, você tem tranquilidade em relação à equiparação. Não, perfeito. Deu para super entender o assunto. Doutor, muito obrigado. E se alguém quiser entrar em contato, saber mais sobre o Dr. Reinaldo? Legal, muito bem. Nós temos o site do escritório, que é o fernandesadvogados.adv.br, e nós estamos nas redes sociais, Reinaldo Fernandes ADV, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também estamos no LinkedIn. Lá a gente sempre publica informações atuais da legislação, comentários, sempre com conteúdo informativo interessante para as pessoas. Obrigado, que legal, viu? Que legal. Bom, espero que vocês tenham gostado aí em casa, tá? Um episódio bem diferente, tá? Com alguém que entende de fato aqui da lei, tá? Como sempre, a gente vai deixar aqui embaixo, então, também todas as mídias que o doutor falou dele. A gente vai deixar também um material, né? Um PDF para vocês baixarem com tudo que a gente conversou sobre aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar bem longe aí, tá? Que ele é muito importante, ele é bem explicativo, tá? Então, até a próxima e tchau!